Irmãos, eu quero de maneira breve compartilhar algo com vocês então nessa noite, que se encontra lá no livro de Gênesis, no capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Esse assunto tão importante, tão alegre para mim, irmãos, tratar sobre plantação de igreja, missões, são assuntos que sempre mexeram muito comigo, sempre me alegraram muito. E eu me lembrei desse texto, e queria ler com você 3 versos apenas. Diz assim o texto, Gênesis 12, dos 3 primeiros versos. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que Deus nos abençoe, possa aplicar a sua palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Irmãos, nós que somos pastores, nós lidamos com uma realidade muito interessante, que é de acompanhar jovens casais quando estão se preparando para o casamento. Eu tenho inclusive aqui na IPVO ministrado curso de noivo. Então encerrei um agora, casal que se casou aí nas últimas semanas, já estou iniciando o próximo, e já tem mais um depois na fila. E é interessante a gente ver a alegria dos noivos, a alegria daqueles que estão prestes a se casar, e o quanto eles traçam planos para o casamento. E é normal, quando era eu e você, certamente estávamos nós traçando os nossos projetos e planos. E quando nós então começamos a traçar planos para a vida em família, certamente nós pensamos em algumas coisas. Aquisição, não é o sonho de adquirir um imóvel, se a pessoa ainda não tem. Às vezes alguns casam sem ter, e aí continuam nutrindo esse plano, esse sonho, esse desejo. A gente traça planos com respeito a ter filhos, criar filhos, como é que vai ser esse planejamento. E a gente traça planos. Eu, por exemplo, falava que eu queria ter 5. Aí é assim, irmãos, a gente fala em ter 5. Quando nasce o primeiro, a gente dá uma repensada. Entendeu? E a gente, peraí, não é tão simples assim. Mas sou muito agraciado, irmãos, feliz com as 3 filhas que eu tenho, tá bom? Não precisa perguntar se vai vir uma 4ª, porque só se for milagre agora. Só obra do Espírito Santo, tá, irmãos? Mas a gente traça planos. A gente, por exemplo, traça planos até mesmo para a vida sexual, para finanças, como é que nós vamos agora organizar tudo isso. E é natural que isso aconteça dessa forma. Mas um cuidado que eu sempre tenho, uma coisa que eu sempre digo para esses jovens casais, é para que para que eles tomem cuidado, para não deixar de colocar Deus à frente dos seus planos. Muitas vezes nós traçamos os nossos planos e projetos e esquecemos de, na verdade, buscar entender qual é o plano de Deus para nós, qual é o propósito de Deus para a nossa família. E depois que a gente se casa, a gente vai vendo que a vida a 2, ela tem algumas coisas que a gente não havia planejado. Por exemplo, eu me casei e descobri que os banheiros não são autolimpantes. Você sabia que o banheiro ele não se lava sozinho? Aquele filho criado com a mãe, que põe tudo no prato, que está tudo sempre bonito, tudo limpo. De repente agora tem tarefa doméstica. A gente descobre algumas coisas depois de casado, que a vida tem alguns desafios, alguns planos não se concretizam. E a gente vai então readequando, mas uma coisa que pode acontecer inclusive, é que a gente vá se frustrando com os planos que não foram realizados, com a expectativa que foi criada e que não foi atendida. E de repente isso vai gerando inclusive no seio da família, no casamento, uma certa dificuldade de convivência, uma certa dificuldade sendo acumulada ao longo dos anos. Às vezes ela nem é exposta num primeiro momento, mas ela vai se acumulando de tal maneira que às vezes depois de anos, chega um momento que o casal diz, olha, não dá mais. Por causa da expectativa, da frustração daqueles planos que foram traçados. Os planos humanos são assim. Nós traçamos planos, e eu diria que talvez na maioria das vezes, os nossos planos são frustrados em diversas áreas diferentes. E isso não está distante também do contexto de casa, do contexto da família. E por que não dizer do nosso próprio projeto de vida também, pessoal? Talvez você que está aqui ainda não é casado, ainda é solteiro, é solo. E é uma realidade, a gente tem planos e a gente vai percebendo a vida, ela vai ganhando uma dinâmica.
O sonho do menino, por exemplo, que era ser jogador de futebol e rico, ele vai descobrindo que não é todo mundo que tem esse talento, e não é todo mundo que tem essa capacidade de adquirir riquezas. Ele vai vendo que a vida tem outros contornos, outros desafios. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a beleza de Gênesis 12, irmãos, está na maneira como ele apresenta os planos de Deus para mim e para a sua vida. Os planos de Deus para mim e para a sua família. Os propósitos de Deus para nós, os desígnios de Deus para nós. E eu quero então compartilhar um pouco desses desígnios de Deus, desse propósito de Deus, desse plano de Deus para as nossas vidas e para as nossas famílias. É interessante que esse texto de Gênesis começa com um chamado. O texto mostra Deus chamando Abraão e dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ao ouvir esse chamado, nós muitas vezes achamos bonito, admiramos a maneira como Abraão então obedece a Deus, e ele então ruma para uma nova terra, ele então deixa o contexto da sua família, certamente dos seus amigos, para realizar um propósito divino, mas nós deixamos talvez de perceber que, num certo sentido, esse chamado é para todos nós. Todos nós recebemos de Deus um chamado semelhante. Alguns estudiosos das Escrituras vão dizer que aqui em Gênesis 12 nós temos o protótipo da igreja. Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso. Mas nós temos uma mensagem de Gênesis 3 a Gênesis 11, de Gênesis 1 a 11. E agora em Gênesis 12 há uma modificação na maneira como a mensagem agora nos é apresentada. E o que nós então percebemos é que há um chamado de Deus a Abraão. Mas quando nós olhamos para o Novo Testamento e ouvimos sobre a igreja, nós descobrimos, por exemplo, que igreja, a palavra eclesia, significa os que são chamados para fora. Também tem um sentido muito semelhante. E se você der uma olhada, inclusive, em alguns textos do Novo Testamento, você vai perceber isso com clareza. Por exemplo, Efésios capítulo 2, verso 10... diz que nós somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar boas obras que Ele preparou de antemão. Então há um chamado para algo a ser feito, para cada um de nós como cristãos. Se você dá uma olhada, por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, é a mesma coisa. O texto diz lá o seguinte: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todos nós fomos chamados com um propósito. Há um plano de Deus para as nossas vidas. Isso é muito claro. Isso não é jargão por aí, irmãos. É uma verdade das Escrituras. E o que nós precisamos entender é que não é que seja ilícito que nós façamos planos. Ah, pastor, no próximo ano eu estou planejando agora trocar o meu carro. No próximo ano eu quero adquirir meu primeiro imóvel. Eu quero trocar o imóvel por um imóvel maior. Ah, no próximo ano eu quero fazer o meu primeiro curso de graduação. Eu quero fazer uma pós, um mestrado, um doutorado. No próximo ano, traçar planos é uma característica natural do ser humano. Aliás, tem a ver, inclusive, com parte dessa essência que Deus colocou em nós quando nos fez a sua imagem e semelhança. Uma das coisas que nós falamos na teologia, da imagem e semelhança do homem em relação a Deus, tem a ver com essa autodeterminação. E nós então traçamos planos, e não é errado traçar planos. No entanto, nós precisamos entender claramente que os planos de Deus são melhores do que os nossos, são mais elevados do que os nossos. Precisamos entender que aquele sonho, por exemplo, que nós traçamos, que muitas vezes é lícito, se ele vier a ser frustrado, na verdade deve gerar em nós alegria. Porque significa que o plano de Deus para nós é outro, e o plano de Deus para nós é sempre melhor. Isaías disse isso, por exemplo, lá no seu livro, no capítulo 55. Logo o texto na sequência do que nós ouvimos. Verso 8 e 9, olha o que diz a Bíblia. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Que alegria ouvir sobre isso, irmãos. Saber que há um Deus que tem planos, que tem propósitos elevados, e que, à luz de Gênesis 12, escolheu
incluir Abraão e, por referência, a mim e a você nesses planos. É isso que Gênesis 12 nos mostra. Quando nós olhamos para esse texto, então, nós vamos identificar aqui alguns planos de Deus. Qual é, então, esse desígnio de Deus, esse propósito de Deus para as nossas vidas, para as nossas famílias? E eu acho esse texto maravilhoso, porque ele já começa de maneira surpreendente. Quando a gente ouve o verso 1, a gente tende a pensar que aqui o texto trata muito mais de um mandamento, uma ordem, um dever, uma obrigação. Mas, na verdade, o texto começa com uma promessa. O chamado de Deus a Abraão é muito mais uma promessa do que uma ordenança. O chamado de Deus a Abraão, em primeiro lugar, irmãos, mostra para nós que o plano de Deus é manifestar a sua graça sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias. O que eu costumo dizer? Gênesis, agora eu vou explicar, capítulo 1 ao capítulo 11, aqui na verdade até o capítulo 12, nós poderíamos dizer que nós temos um resumo mais primitivo, um resumo mais embrionário de toda a mensagem de Deus nas Escrituras e de toda a mensagem de Deus na história. Como é que nós resumiríamos esse bloco do capítulo 1 ao 12? Gênesis 1 e 2 tratam acerca da criação de Deus. Deus criou todas as coisas, incluindo o homem, em um estado de perfeição. Deus idealizou a família. Adão não pediu a Deus uma mulher, foi Deus quem deu. E disse, olha, a criação é boa, mas ela pode ficar ainda melhor. E Deus idealiza a família. O capítulo 3 vai mostrar para nós, então, a rebelião do homem. Os seres humanos se rebelando contra Deus. E é interessante que muitas vezes as pessoas olham para esse texto. Ouvi recente das minhas filhas, uma delas, falando assim, quando chegar no céu eu quero conversar com Eva. Que história é essa, Eva, de desobedecer? Falei, está tão nova, 9 anos já está pensando dessa forma. Mas eu expliquei para ela, eu disse, olha, o que a Bíblia preceitua é que Adão e Eva eram nossos representantes. E como representantes, Deus abriu um precedente. Isso significa que assim como eles nos representaram no erro que eles cometeram, alguém poderia nos representar de maneira redentiva. A graça de Deus poderia ser oferecida. Deus então abre um precedente nessa representatividade. E expliquei isso para ela. Então capítulo 3 mostra essa rebelião que em Adão e Eva, à luz das Escrituras, todos nós nos encontramos. Então nós temos a partir daqui, irmãos, do capítulo 4 em diante, Deus mostrando claramente qual é o estado desse mundo caído e que o juízo de Deus seria derramado sobre a terra. E que esse juízo era justo. Nós já ouvimos inclusive dos primeiros filhos, Caim e Abel, de maneira vil, terrível. Caim mata o seu irmão. Na sequência nós ouvimos em Gênesis 6, por exemplo, que o povo que Deus estava construindo, os filhos de Deus, eles ficam enamoradas das filhas dos homens. Na minha opinião, o texto trata de casamento misto. O povo da aliança começa agora a julgar que não era tão importante assim preservar essa aliança como um povo eleito de Deus, e se mistura. E a Bíblia diz que Deus então chama Noé e diz que ele iria destruir a criação. Irmãos, ali nós temos algo importante, com uma mensagem poderosa. Essa mensagem é: o Deus das Escrituras é amor, mas também é juízo. E o juízo sobre os homens é justo. Essa é a mensagem do dilúvio. E aí nós caminhamos do capítulo 6 até o capítulo 11. Quando chega lá em Babel, no capítulo 11, sabe o que a Bíblia está mostrando para nós? Que as melhores obras dos homens ainda são imperfeitas e incapazes de conectar o homem a Deus. Façamos uma torre que torne célebre o nosso nome, que engrandeça o nosso nome. Vamos construir uma torre grande até os céus. Fiquei sabendo que nós vamos ter aqui perto de nós 2 torres aqui em Maringá, irmãos, de 50 andares, viu? Muito perto de nós. E vamos ter ainda uma muito maior aqui no sul também, em Santa Catarina. Uma torre gigantesca que vai ser construída ali. Não estou dizendo que é o mesmo empreendimento de Babel, não, irmãos. Talvez seja, não estou dizendo que é. Mas assim é o ser humano, se esforçando por estar mais perto de Deus. E as suas melhores obras ainda são incapazes, são inválidas.
Gênesis 11 é essa mensagem para nós. O homem não consegue se achegar a Deus por conta própria. O que eu costumo dizer, irmãos, olhando para as Escrituras? Claramente, a inércia de Deus significaria juízo sobre nós. O Deus Criador, ao ver o ser humano se rebelando, ele poderia muito bem ter se afastado e permitido que esse mundo então se autodestruísse. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus ele faz um movimento na nossa direção. O clímax desse movimento é quando Deus se torna um de nós. Quando ele se faz carne e habita entre nós. Ele se despe da sua glória e ele se torna um de nós. Jesus Cristo, nosso Salvador. Esse movimento de Deus, então, o que ele significa? Simplesmente, irmãos, um movimento de graça. Pastor, eu já sei sobre isso, mas é importante lembrar, irmãos. Deus chama Abraão e diz: Abraão, eu tenho uma promessa maravilhosa. Eu vou te abençoar e vou abençoar muitos através de você. O que a Bíblia está nos mostrando? Que Deus faz um movimento na direção de Abraão e a partir de Abraão de toda a humanidade. E que movimento é esse? Um movimento de graça. Esse movimento, meu irmão, que continua presente na realidade das nossas vidas e famílias. Eu quero te lembrar isso nessa noite. Os planos de Deus para a sua família são planos de graça. Meu irmão, nós temos um potencial enorme para estragar as coisas. Já disse aqui outras vezes, eu não sou o marido que eu gostaria de ser. Eu muitas vezes não sou o pai que eu gostaria de ser. Me esforço muito, irmãos, e quero me esforçar cada dia mais. Mas muitas vezes eu me pego dizendo: olha, infelizmente, não foi tudo aquilo que eu gostaria de ser. E vai continuar sendo assim até Jesus voltar. Parece tão duro ouvir isso, né? Que fatalismo. Não tem tão esperança? Tem. Justamente porque não depende de nós. Depende de um Deus que escolheu derramar graça sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias. Isso não mudou, meu irmão. Sabe aquele problema que você vê dentro da sua casa que parece impossível de ser superado? Talvez seja impossível para você. Talvez seja impossível para o seu cônjuge. Talvez seja impossível para o seu filho. Mas não é impossível para Deus. A graça do Senhor é poderosa para transformar todas as coisas. A Bíblia nos mostra então, irmãos, que essa graça tem uma nomenclatura que a gente costuma utilizar para poder explicá-la com mais facilidade. Foi derramada não apenas ao povo eleito, ao povo escolhido para servir a Deus, mas a todos os seres humanos. Nós chamamos essa doutrina de graça comum. A doutrina da graça comum é essa ideia de que Deus então derrama certa medida de graça sobre toda a humanidade. Quando o texto diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra, há uma dimensão em que o texto está falando dessa graça de maneira universal mesmo. Ela é derramada sobre todas as famílias, sem exceção. Nós costumamos dizer, por exemplo, que o casamento não é um conceito apenas cristão, ainda que ele nasça nesse contexto, mas ele é uma bênção para todos os seres humanos, porque ele é um fruto da graça comum de Deus. E o que essa graça comum significa? Ela tem um outro nome também. Alguns na teologia vão chamá-la de graça moderadora. O que ela significa? Que Deus colocou certa medida de graça em todos os seres humanos, que inclusive restringe e controla parte do seu pecado. Ou seja, o homem no fundo não dá vazão a todo o potencial que ele tem para o mal. Eu me preocupo muito, irmãos, com essa teologia que a gente está vivendo nos nossos dias, que veio inclusive de fora para dentro. Nós temos uma filosofia na pós-modernidade, esse momento onde nós temos essa cultura do desempenho muito forte. Então lá fora começam os treinamentos para você desenvolver todo o seu potencial. E isso então sai de lá e entra na igreja, e tem muita gente usando essa linguagem dentro das igrejas. Você precisa desenvolver todo o seu potencial, e eu me preocupo muito, irmãos, porque à luz das Escrituras, nós temos um potencial enorme, mas não é para o bem não, é para o mal, por causa da nossa natureza caída. Você já deve ter se espantado com alguém que de repente fez algo que você disse assim: essa pessoa, não acredito. E não é só do lado de fora não, às vezes até dentro da igreja. Há um escândalo que a gente olha e diz: meu Deus, mas eu não imaginava, essa pessoa fez isso. Esse é o nosso potencial, irmãos.
E Deus conserva certa medida de graça em todos os seres humanos, para que Ele não dê vazão ao pior de si mesmo. Mas sabe o que eu quero destacar ainda? Que esse texto não fala apenas dessa graça moderadora, mas ele nos fala de uma graça especial. Alguns na teologia chamam de graça motivadora ou graça eficaz. O que isso significa? Que Deus então faz um movimento para transformar todas as coisas. O nosso Deus, irmãos, está atuando ativamente na história para restaurar a sua criação. E inclusive para restaurar a vida das pessoas, de dentro para fora. Essa graça eficaz ou especial ou motivadora, ela atua positivamente no coração do ser humano. É ela que nos habilita a crer, é ela que nos capacita a obedecer a Deus, é ela que nos faz desejar a Deus, é ela que nos faz ouvir, por exemplo, a mensagem do Evangelho e dizer: eu creio, eu preciso. É tão bonito, irmãos, quando nós ouvimos e nos lembramos acerca dessa verdade. Essa graça foi derramada na nossa realidade, na nossa existência. Deus chamou Abraão, e Abraão se tornou o instrumento, agora uma espécie de despenseiro dessa graça. É interessante que a maneira como algumas coisas aconteciam até Gênesis capítulo 11 era diferente. Há uma dimensão mais pessoal, você vai perceber até pela maneira como Deus fala mais diretamente aos personagens bíblicos. A partir de Gênesis 12, isso se torna algo mais coletivo. Olha que parábola bonita, irmãos, da igreja. Hoje no Novo Testamento a Bíblia diz que essa graça foi dada à igreja. Nós somos os despenseiros dessa graça. Nós anunciamos essa graça, nós compartilhamos essa graça, não apenas com os nossos lábios, mas na medida em que nós a experimentamos, e ela se torna conhecida de todos os homens. Aqui então, irmãos, nós temos o anúncio dessa intenção, desse plano poderoso de Deus a nosso respeito. Talvez você veio aqui e nutria certo desânimo no seu coração com a realidade das coisas, às vezes até com a realidade de si mesmo. Mas essa graça nos lembra, irmãos, que há um Deus que está atuando ativamente nas nossas vidas e manifestando então em nós e através de nós uma graça maravilhosa. Louvado seja Deus por isso. Amém? Quando nós olhamos para esse texto, irmãos, então nós temos essa promessa de Deus a Abraão. Eu anotei aqui que ela tem 2 estágios. O primeiro estágio é fazer de Abraão uma nação grande e poderosa com as dádivas de Deus. Então as bênçãos sendo derramadas sobre ele, descendentes, terra e mais uma série de coisas. E o segundo estágio, abençoar por meio dessa grande nação de Abraão todas as famílias da terra. Essa promessa então ela vem se cumprindo ao longo da história. Trago para você como aplicação então uma pergunta. Você reconhece a graça de Deus em sua vida e na sua família? Você tem reconhecido a graça de Deus? Quando você olha para dentro de casa, o que você vê? Quando você olha para o seu cônjuge, quando você olha para os seus filhos, quando você olha no espelho, o que é que você vê? Você tem reconhecido essa graça? Você já experimentou dessa graça eficaz? Que transforma a nossa vida de dentro para fora, que nos faz reconhecer a nossa condição caída, pecaminosa, e nos faz desejar a Deus mais do que qualquer outra coisa? Você reconhece essa graça como o maior presente que Deus te deu? Talvez falte algumas coisas hoje, dentro dos seus planos, mas você reconhece que você recebeu o maior presente que você podia ter recebido? Segundo lugar, irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós descobrimos que Deus deseja não apenas manifestar a sua graça sobre nós, mas Ele deseja derramar outras bênçãos sobre a nossa vida. Meu irmão, é importante dizer isso. Num contexto onde a teologia da prosperidade cresceu tanto, e uma inverdade tem sido ensinada de que o crente não fica doente, que o crente tem que ser rico, que o crente não passa por problemas, se ele passar é falta de fé. E a gente sabe à luz das Escrituras que isso não é verdade. A gente corre o risco de ir para outro extremo. E de então deixar de perceber esse caráter divino. Gênesis 12 nos ajuda a corrigir essa rota. E entender que o nosso Deus é um Deus que tem prazer em abençoar. Não apenas com a graça do Evangelho,
mas nos enriquecer com diversas bênçãos. É isso que ele diz a Abraão. Olha o que o texto diz. Verso 2: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Um dos teólogos que eu gosto muito de seguir, falando sobre a missão da igreja, Michael Gorin, ele diz o seguinte, comentando esse texto. Aqui, irmãos, há uma exposição dessa bênção de Deus sendo derramada sobre Abraão de duas formas. O propósito de Deus é abençoar Abraão, ou abençoar Abraão é igual à revogação da maldição, mas a restauração da plenitude da criação. Então há um ato de graça, onde esse homem que agora estava separado de Deus, rebelde contra Deus, é agora agraciado, e esse estado de maldição é revertido em comunhão novamente com Deus. Mas não é só isso. O nosso Deus está atuando para restaurar todas as coisas, aquela plenitude que Ele havia criado no Éden. Ou seja, existem outras dádivas, outras bênçãos que Deus idealizou e que Deus então derrama sobre as nossas vidas. Que alegria saber disso, meu irmão. Você sabia que Gênesis 1 a 11, a palavra maldição aparece 5 vezes? E que só nesse bloco que nós lemos, a palavra bênção vai aparecer as mesmas 5 vezes. É bonito isso, não é? Enquanto Gênesis 1 a 11 está dizendo que o que nós conseguimos produzir de nós mesmos é maldição. Gênesis 12 está dizendo para nós que o que Deus está produzindo em nós e através de nós é bênçãos, sem medida. É interessante porque isso está claro em outros textos do Antigo Testamento também. O Senhor resolveu, irmãos, nos abençoar para que através das suas bênçãos derramadas sobre nós, o seu nome seja percebido e engrandecido. Quer um exemplo? Deuteronômio capítulo 4, versos 6 a 8, olha o que a Bíblia diz. Obedeçam-lhes por completo, e assim demonstrarão sabedoria e inteligência às nações vizinhas. Quando elas ouvirem estes decretos, exclamarão: como é sábio e prudente o povo dessa grande nação. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo de si como o Senhor, nosso Deus, está próximo de nós sempre que o invocamos? E que grande nação tem decretos e estatutos tão justos quanto este conjunto de leis que lhes dou? Deuteronômio está dizendo, irmãos, que até mesmo a lei que foi dada a Israel era uma expressão de graça e de bênçãos da parte de Deus. Enquanto as nações eram regidas por outros sistemas, muito mais injustos, Israel recebe uma lei de Deus que era justa, que era admirável, e que isso geraria uma espécie de ciúme nas nações. A ideia de que eles olhariam e diriam: puxa vida, como vocês são abençoados. Eu quero isso para mim também. Irmãos, tem tudo a ver com o que o Senhor está falando com Abraão em Gênesis 12, e tem tudo a ver com aquilo que o Senhor nos fala nessa noite, nos lembrando a partir da sua palavra. O segundo propósito de Deus expresso nesse texto é que Deus deseja abençoar as nossas vidas. Só mais um texto para confirmar isso. Josué, capítulo 4, 23 e 24. O texto diz assim: porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, ao qual secou perante nós até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Ou seja, o texto de Josué está nos lembrando, irmãos, que a maneira como Deus abençoou o seu povo para entrar na terra não era apenas uma bênção para eles, mas uma mensagem para os povos vizinhos sobre o caráter de Deus. Meu irmão, nunca tire isso da sua cabeça. O nosso Deus não é um Deus rancoroso, carrancudo. Sabe aquela expressão que muitas vezes foi nos dada ao longo da nossa infância? De um Deus sisudo, de um Deus mais parecido com Zeus, que está com um relâmpago na mão, pronto a jogar sobre o primeiro deslize que você tiver, fulminando a sua vida. Meu irmão, o nosso Deus tem muito mais a ver com esse caráter expresso em Gênesis 12.
que tem profundo prazer em abençoar as nossas vidas. Claro, meu irmão, que isso não significa que nós teremos todas as bênçãos que nós gostaríamos de ter, todas as bênçãos que nós desejamos, mas teremos todas aquelas que o Senhor escolher nos dar. E olha, elas são muitas, são diversas. Te faço uma pergunta nessa noite: quais bênçãos tem derramado sobre a sua vida e a sua família? Você consegue enumerar? Você consegue olhar e dizer: olha, tem uma bênção aqui específica que Deus me deu. Isso aqui eu percebo que Ele deu para poucas famílias, Ele deu para poucas pessoas, mas Ele me deu. Que privilegiado eu sou. Você consegue perceber as bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa? Outra pergunta: você tem sido grato por elas? Você tem sido visto pelas pessoas como alguém com um coração, um espírito sempre grato diante de Deus? Você é alguém satisfeito com as bênçãos de Deus sobre sua vida e família? Ou alguém insatisfeito, insaciável, que está sempre chateado, entristecido, porque está sempre faltando alguma coisa? Você está mais focado nas bênçãos de Deus sobre sua vida e família, ou nos problemas que vocês enfrentam? O que é que mais ocupa sua mente e o seu coração? O ser humano é assim, irmãos. Uma coisinha que está fora do lugar, uma coisa que está faltando, e a gente concentra naquilo, e deixa muitas vezes de desfrutar de tantas coisas maravilhosas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Espero que eu e você sejamos encontrados com um coração grato diante de Deus, com esse espírito de satisfação em Cristo. Lembra de Paulo? Aprendi a viver contente em toda e qualquer experiência. Paulo entendeu que mesmo quando tinha fome, ele podia continuar satisfeito e contente. Ele não concentrava na necessidade, ele se concentrava naquilo que Deus estava fazendo de bom, nas bênçãos que estavam sendo derramadas sobre ele. Terceiro e último lugar para nós terminarmos, irmãos. Esse texto nos mostra e nos lembra que o plano de Deus, em primeiro lugar, então, é derramar graça sobre nós. Em segundo lugar, é derramar bênçãos sobre as nossas vidas. Não tenha medo de pedir as coisas a Deus não, meu irmão. Tem gente que acha que espiritualidade avançada é quando você só agradece. Não, pastor, não tem nada para pedir, só agradecer. Às vezes não tem porque a gente não lembra, eu sei disso. Mas se lembrar, meu irmão, pode pedir. O nosso Deus se alegra em ouvir as nossas petições. Tim Chester diz que petições é que são espiritualidade avançada. Gosto dessa frase desse teólogo. Se você for alguém maduro na fé, você vai entender que pedir as coisas a Deus é esse sinal de maturidade. Você reconhece que Ele é dono de todas as coisas e você não. Você não é o suficiente. Mas Ele, meu irmão, é o Deus que tem prazer em abençoar. Mas em terceiro e último lugar, quando nós olhamos para esse texto, nós ainda vamos perceber que o plano de Deus é estender as suas bênçãos a muitos outros, através das nossas vidas. Meu irmão, não se encerra em nós, não termina em nós. Não é algo para que seja desfrutado de maneira egoísta, é algo para que seja compartilhado. Gênesis 12, o segundo verso já diz, Deus diz para Abraão: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Mas o que o Senhor diz para ele na sequência? Sê tu uma bênção. Se você ainda não entendeu, se Abraão corresse o risco de não entender, então agora está a descrição. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Abraão, você foi chamado para ser uma bênção. Sabe qual foi o grande problema de Israel, irmãos? Que culminou com a rejeição. Claro, como eu disse hoje na escola dominical, quem estava aqui, não uma rejeição final e nem uma rejeição universal, mas uma rejeição dentro desse propósito, ao ponto de João dizer que Jesus veio para os que eram seus e os seus não o receberam, mas agora a todos quantos o receberam, Ele dá o poder de serem feitos filhos de Deus. Sabe por que há essa rejeição expressa no Novo Testamento a Israel?
porque eles entenderam que as bênçãos eram apenas para eles. E a Bíblia era tão clara, irmãos. Desde o chamado de Abraão, o Senhor disse claramente, não se resume apenas a Israel. O Israel também, mas não se resume apenas a Israel. O que eu quero fazer e o que eu vou fazer, eu farei em todas as nações. É no Novo Testamento, então, irmãos, que essa verdade se torna mais clara. Há um entendimento, então, de que essa graça, que essas bênçãos derramadas por Deus, elas, na verdade, foram dadas para que fossem compartilhadas. Entendo eu mais uma vez, irmãos, que a igreja aqui está representada no texto de maneira muito bela e clara. Nós somos essa comunidade que Deus escolheu para que através de nós as suas bênçãos fossem compartilhadas e estendidas. É interessante, irmãos, eu estou concluindo. Eu li há um tempo atrás uma matéria. Essa matéria falava, eu tinha lido uma primeira matéria falando de que em Harvard havia sido criado um curso, eu não lembro se era uma graduação, uma pós-graduação, mas que o assunto desse curso era estudar a felicidade humana. Passado um tempo eu li uma outra matéria, e essa matéria falava, acho que na BBC, falando sobre os resultados que estavam sendo agora trazidos pela primeira turma formando nesse curso. O que esse pessoal então que foi para a academia estudar a felicidade descobriu? Uma das primeiras coisas que eles disseram é que eles então pesquisaram as pessoas em diversas realidades. E elas chegaram à conclusão de que as pessoas mais felizes eram aquelas que faziam algo para servir as outras. Quanto mais uma pessoa se dedicava a tornar a vida do outro melhor, a levar felicidade para os outros, mais completo ele se sentia, mais feliz ele se sentia. E quando eu ouvi isso, o meu sentimento foi esse, irmãos, era só ter lido a Bíblia, porque a Bíblia já nos traz essa verdade, irmãos, aliás, de maneira muito mais ampla, porque a felicidade que o Evangelho oferece é muito maior do que qualquer outra felicidade que o mundo pode oferecer. Mas é isso, irmãos. A Bíblia diz que essas bênçãos nos foram dadas para que elas sejam compartilhadas. E nisso, irmãos, nós sentimos inclusive que estamos realizando o plano, o propósito de Deus para as nossas vidas. Uma coisa triste deve ser um cristão que não vê sentido na vida. Eu te digo que eu já ouvi alguns. Ou que perde o sentido na vida. À medida que vai caminhando e vai dizendo, pastor, as coisas foram perdendo a cor, foram perdendo o sabor. Eu já não encontro muita razão de viver. Eu já não encontro assim muita alegria na vida. Tem até uma versão gospel para isso. Sabia que tem uma versão gospel? Ele vai usar um versículo, ele vai dizer assim, morrer é lucro, já disse o apóstolo Paulo. Só que ele esquece que o texto não é só isso. O texto diz que viver é Cristo. O que isso significa? Paulo está dizendo que ele tinha duas alegrias. Uma era viver e a outra era morrer. Porque ele sabia que em todas elas ele teria a Cristo. Claro, irmãos, aquilo que nos está reservado na eternidade é incomparavelmente melhor. Nós não temos dúvida. Mas isso não significa que a vida é sem sabor para nós, irmãos. Talvez, se for esse o seu caso, pode ser que o problema que está acontecendo com você é que você deixou de perceber aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Deus te chamou para ser uma bênção para outras pessoas. Se disponha, sirva, estenda a mão, se importe, se envolva. E eu tenho certeza, meu irmão, que você não apenas vai ver esse plano de Deus sendo consumado, como vai rejuvenescer dentro de você essa felicidade maravilhosa que nós recebemos em Deus. Sou fã de alguns personagens históricos. Tem um deles que eu tenho uma coleção de livros, Jonathan Edwards. Jonathan Edwards foi um pregador que marcou a sua geração. Um homem simples. Um homem que pregava, por exemplo, irmãos, lendo o sermão inteiro. Ele era daquela época que usava uma peruquinha branca assim. Você lembra? Usava no tribunal, ele usava também para pregar. Não sei o que era aquele negócio. Ainda bem que não é da minha época, irmãos. Imagina um pastor de peruca para pregar. E ele colocava, os biógrafos dizem que ele colocava o cotovelo assim no púlpito, colocava a mão no queixo e lia o sermão inteiro, irmãos. Eu confesso que eu tenho dificuldade com o sermão que é muito lido. Eu gosto de ler uma coisinha ou outra, mas quando a coisa fica muito lida, às vezes fica entediante. Mas ele foi precursor de um dos maiores avivamentos da história.
um homem de Deus, irmãos, servo do Senhor. Li certa vez algo sobre a biografia posterior dos descendentes de Jonathan Edwards e achei muito bonito. Eu quero terminar compartilhando isso. Jonathan Edwards, o grande pregador, teólogo e missionário aos índios americanos, é um exemplo do que alguns sociólogos chamam de a regra das 5 gerações. Os valores, amores, educação e exemplos que oferecemos abençoará nossos filhos e gerações futuras. O estudioso Benjamin Warfield, de Princeton, registrou 1.394 descendentes de Jonathan Edwards. O que vemos no registro foi um legado excepcional. 13 de seus descendentes se tornaram presidentes de universidades. 65 foram professores de faculdades. 30 juízes. 100 advogados. 60 médicos. 75 oficiais militares. 100 pastores. 60 notáveis escritores. 3 senadores. 80 em outras posições públicas, incluindo governadores e ministros em países estrangeiros. 1 vice-presidente dos Estados Unidos. Uma história bonita, irmãos, que eu olho para a minha vida, para a minha família, e é óbvio que eu desejo. Mas a questão é, em que nós vamos nos concentrar? Naquilo que nós vamos buscar para nós ou naquilo que nós vamos compartilhar? Jonathan Edwards é um exemplo de alguém que entendeu essa verdade, que deu a sua vida no sentido de abençoar as pessoas e viu nas suas gerações o fruto dessa bênção que foi dada a Abraão, foi dada a Jonathan Edwards, mas também foi dada a mim e a você. Amém, meu irmão? Quero te lembrar então dessa maravilhosa verdade. Há um Deus que tem planos a nosso respeito. E os planos de Deus são manifestar graça sobre nós. Se alguma coisa estiver fora do lugar, estiver ruim, está diferente do que você gostaria que fosse, não desanima não. Deus é poderoso para manifestar graça e mudar. Nosso Deus planejou e está executando, em segundo lugar, bênçãos derramadas sobre nós. E são muitas, hein? Tem um hino antigo que a gente cantava sobre isso. Contar as muitas bênçãos do Senhor. E finalmente, o plano do Senhor não é para que essas bênçãos sejam conservadas em nós. Não é para a gente nutrir uma espécie de obesidade da fé. Mas é para que a gente compartilhe essas bênçãos. Esse é o plano de Deus para nós. Espero eu, meu irmão, que você se alegre ao ouvir sobre isso e ao se dispor para fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Ele está fazendo. A pergunta é, nós estamos percebendo? Nós estamos nos alegrando nele à medida que contemplamos o que ele está fazendo? Espero que a resposta seja um sonoro sim, em nome de Jesus. Amém?